Não limite o poder de Deus. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Marcos 6:2. O versículo que dá início a esta mensagem nos traz um entendimento muito útil e por isso, merece toda a nossa atenção. Esse episódio bíblico relata que o Senhor Jesus havia realizado um milagre surpreendente, a ressurreição da filha de Jairo, a qual havia morrido aos 12 anos, Marcos 5 do 21 ao 24, Marcos 5 do 35 ao 43. Logo em seguida as escrituras mostram que o mestre foi à terra onde foi criado, Nazaré, e, partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Marcos 6:1. A primeira lição que podemos extrair desse texto é que os discípulos do Senhor Jesus devem sempre segui-lo. Portanto, preste atenção ao que Deus está fazendo nesses dias na sua igreja. Ouça com cuidado o tipo de mensagem que Deus está transmitindo, porque é desse modo que o Senhor está limpando o seu corpo, do qual nós somos membros. O Senhor abre o entendimento dos seus servos e dá a eles missões a serem realizadas. Não fique à margem disso, pois, o contrário, ele não o usará. Sou o verdadeiro discípulo do Senhor está sempre seguindo o Mestre. Deus fala constantemente com seus filhos e, por vezes, os acorda no meio da noite. O Senhor é bom e nos visita, e nos dá certos direcionamentos enquanto oramos. Mais tarde, nos deparamos com algumas situações e nos damos conta de que o Pai já havia falado conosco, então, recebemos a bênção, como por exemplo, um grande livramento. Na ocasião da sinagoga, o Senhor Jesus começou a ensinar, mas, provavelmente não pôde transmitir o ensinamento que desejava, pois a sua doutrina não é só de palavra, mas também de realizações. Ora, ao ver alguém sendo usado pelo Senhor para que outros sejam libertos do mal, você presencia um momento em que as forças espirituais estão em luta. Naquela circunstância, você sabe que o Senhor existe e o diabo também, aí você pode aprender muitas coisas de Deus a respeito das quais jamais pensou. Quem é usado pelo Senhor deve estar sempre em espírito, jamais pense que já está acostumado a expulsar demônios, pois, se agir na sua força, não obterá êxito. Cada caso é um processo que está eclodindo no momento, para no fim que se dê a libertação completa. Gálatas 5,16 digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se a pessoa está em espírito, ela faz a obra de Deus. O mesmo ocorre em relação à cura divina, quando observamos que de maneira Deus age, como usa um homem de Deus, estamos aprendendo lições valiosíssimas, não apenas a respeito do que foi dito, mas também do que se percebe no espírito. A incredulidade impede o milagre. Naquele sábado, quando Jesus ensinava na sinagoga, seus conterrâneos começaram a questionar sua autoridade. Marcos 6:2b, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Uma questão paralela, que pode surgir desse texto, é a indagação a respeito da virgindade de Maria. Ora, a mãe do Senhor Jesus foi virgem até o Senhor nascer. Depois disso ela e José viveram novamente como casados e tiveram filhos, Tiago, José, Judas e Simeão, e também filhas, conforme Mateus 1:24 e 25, Mateus 13:55 e 56. É importante que isso seja dito, pois, em alguns contextos muito por serem mal ensinados, pensam que quando uma pessoa casa comete pecado, mas isso não é verdade, foi o próprio Deus quem criou o homem, a mulher e instituiu o casamento, Gênesis 2:24. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O propósito do Senhor é que o casal seja feliz, não há nada de pecado no relacionamento conjugal. De volta ao episódio na sinagoga, vemos que aquelas pessoas escandalizaram como se dissessem, o que é isso? Ele é igual a nós, mesmo assim está dizendo que faz maravilhas? Marcos 6:4. Diante dessa situação o Senhor afirmou, e Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes, e na sua casa. O texto prossegue, Marcos 6:5, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Cristo desejava fazer ali milagres e sinais, mas isso não foi possível pela incredulidade deles.
Hoje, do mesmo modo o Senhor quer demonstrar o seu poder nas reuniões, mas muitas pessoas não creem no que o Senhor faz. Elas não prestam atenção ao que o Senhor tem falado pela palavra e, quando oram, oram de qualquer maneira e, desse modo, perdem a operação divina. Onde a fé o Senhor Jesus pode realizar maravilhas, contudo, em Nazaré, embora o Mestre quisesse e tivesse condições, não pôde operar. Ao contrário do que fez aquele povo, creia na palavra de Deus, tome a decisão de se unir ao Senhor, pois na hora da sua necessidade, Ele fará milagres, assim como ocorreu nos tempos bíblicos. Ainda hoje, o Senhor acaba com a violência do fogo, fecha a boca dos leões e faz as pessoas andarem por cima das águas. Esteja atento ao que dizem as Escrituras, porque o que está registrado é receita para nós crermos. As gerações dos tempos bíblicos não foram melhores que a nossa, eles tiveram os mesmos problemas, foram tentadas pelo inimigo de igual maneira, porém confiaram no Senhor, e nós devemos fazer o mesmo. O poder de Deus é o mesmo. O Senhor faz coisas extraordinárias. Não limite o poder de Deus, pois, se houver incredulidade, o Senhor Jesus não pode operar. Naquela ocasião, o fato de Cristo não ter realizado prodígios não quer dizer que ele não quisesse, mas a falta de fé acabou com as condições para que o milagre acontecesse. Entretanto, qual foi a atitude do Senhor? Ele se frustrou? Não, ele nos deixou uma lição muito importante. Se algo em sua vida não sair como esperado, não banque o bobo, como alguns fazem dizendo: não quero mais saber de Deus. Ora, quem não quer saber mais do Senhor vai saber de quem? Do diabo. Meu amigo, não há neutralidade no mundo espiritual, ou está na luz, ou nas trevas, ou está com Deus ou com o diabo. O Senhor Jesus não ficou decepcionado nem desanimou. Quando você for a algum lugar sabendo que Deus pode usá-lo para operar milagres, mas estes não acontecerem, não fique triste nem diga: Deus, por quê? O Senhor não é mais o mesmo? Jamais faça perguntas desse tipo. É a incredulidade que cessa a operação de maravilhas. Em certas ocasiões, no entanto, parece que todo mundo está pronto para receber o milagre. Deus pode usar você, contudo, se um dia isso não acontecer, ore: ó Senhor, me ajuda, me dá mais entendimento na palavra ou então me leva aos que querem crer no Senhor. Quando as pessoas creem no Senhor, o milagre acontece, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Marcos 16:17. Cristo não se frustrou. O que ele fez então? O versículo seguinte diz, Marcos 6:6b, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Se os seus conterrâneos não queriam, ele não podia fazer nada. Às vezes o Senhor fecha a porta em um lugar porque precisamos chegar a outro. Poder sobre os espíritos imundos. O Senhor Jesus ainda fez mais. Marcos 6:7 declara, chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Temos aqui dois fatos importantes. Em primeiro lugar, o que aconteceu não impediu que o ministério do Senhor Jesus tivesse continuidade nem deixou nele uma cicatriz. Há pessoas que se revoltam com o Senhor por diversos motivos. Elas dizem: enquanto não me curar da maldade que aquela pessoa fez comigo, não pregarei mais, ou então, enquanto Deus não libertar o meu filho, não voltarei à igreja. Indivíduos que agem assim estão fazendo o que o diabo quer. A postura que agrada a Deus é dizer: Senhor, estarei ainda mais em tua presença, te amarei ainda mais, porque assim vencerei esse demônio que está tentando me prejudicar. Em segundo lugar, o fato do Senhor Jesus ter dado o poder aos 12 discípulos, ao enviá-los em duplas, mostra que ninguém deve pregar evangelho sem autoridade sobre os espíritos malignos. Na verdade, o diabo é quem faz uma pessoa desempregada e a outra se endividar. O diabo separa casamentos, leva doença e perturbação para as pessoas. Portanto, devemos ter esse poder para enfrentar as forças malignas, subjugá-las e expulsá-las, do contrário não haverá libertação. Não adianta ficar passando a mão sobre o demônio, porque assim ele não sairá. Você precisa ter o poder do Espírito Santo sobre a sua vida para libertar os oprimidos do diabo. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória.
Em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Não há outro jeito de se fazer a obra do Senhor. O diabo é sujo em tudo o que faz, ele prepara tentações, e muitos se deixam envolver por elas, caindo em paixões, ficando fora de si, transtornadas, com a cabeça virada. Se essas pessoas não forem libertas, cairão na obsessão, quando então serão capazes de fazer qualquer coisa. Há homens que, por exemplo, perdem fortunas porque abandonam as companheiras da mocidade, as trocando por mulheres malandras, que roubam tudo deles. Depois da obsessão vem a possessão. Nesses casos, embora o homem tenha sido roubado e ficado arrasado, ainda acredita que encontrou o amor de sua vida. Isso é obra de demônio. O homem de Deus tem que ser um profeta, não alguém que fala sem pensar, mas que quando abre a boca e ora a Deus o espírito maligno vai embora. É fato que o oprimido só é liberto com orações de poder. Saiba que o pior dos demônios é o que não manifesta, mas fica escondido, somente destruindo o homem. Muitas vezes a pessoa é apenas religiosa, embora esteja na igreja, fica chorando e não percebe que o melhor lugar é onde a presença de Deus está. Casos assim podem acontecer em qualquer igreja, porque é possível alguém se apegar a um amor pela religião sem se dar conta de que está vivendo encurvado pelos demônios. A pessoa anda de mal a pior e tenta se convencer de que Deus é bom e o tem ajudado, mas na verdade está falido, com a vida destruída. Deus é bom e ama você. Lamentações 3:25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Por isso Deus o liberta da doença, da falência e da vergonha. Não se acomode. O apóstolo Paulo, usado por Deus, escreveu Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Se estiver oprimido por qualquer vício ou pecado, ore, converse com o Senhor Jesus. Ao receber poder do alto, que queima todo o mal, você fica liberto. Veja se na sua vida há algo errado, que esteja destruindo você. Se houver, não aceite, mas diga: eu quero a minha libertação. Então, ao receber a orientação que vem do Senhor, obedeça prontamente. Se arrependa hoje. O Senhor Jesus chamou 12 discípulos e os enviou para fazer a obra do Senhor, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. As Escrituras afirmam em Marcos 6:12, e, saindo eles, pregavam que se arrependessem. Deus não pode operar quando não há arrependimento, conversão. Não adianta alguém ficar na igreja a vida toda, ainda que seja um pregador famoso, se estiver oprimido e não abrir o coração para o Senhor não poderá operar. O ato de se arrepender se dá quando o homem sente no coração que está sendo tentado, que já caiu na paixão e está no pecado, mas, mesmo assim, reconhecer que errou e não quer mais essa situação. Se arrepender significa dar meia volta, abandonar os maus caminhos e retornar totalmente para Deus. Nesse momento, quem caiu na paixão maligna ou se encontra em uma obsessão tremenda, reconhece diante do Senhor que errou, confessa seu pecado e é justificado por Deus. Nesse processo é o que a Bíblia chama de conversão, mudança de atitude, quando alguém abandona o mal que cometia e passa a fazer a vontade divina. A primeira mensagem que os discípulos enviados pelo Senhor Jesus pregavam, pelo poder de Deus, era que aquelas pessoas se arrependessem. E a mensagem do Evangelho para você também é esta: se arrependa. Largue hoje as obras erradas que você tem sido levado a fazer, as quais podem acabar com sua vida. É muito importante observar que a falta de perdão causa doenças, trazidas por demônios como o do ódio e o do rancor. Os demônios seguram enfermidades. Busque a revelação do alto. Os discípulos pregavam o arrependimento, porque se há pecado escondido, não existe outro caminho para a vitória e o milagre. No Evangelho de Marcos, lemos a história do homem cujo filho era possuído por um espírito mudo. O filho era cometido por ataques parecidos com os de epilepsia, e os discípulos fracassaram em expulsar aqueles demônios. Então o Senhor Jesus disse, e ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Marcos 9:19. O Senhor ficou insatisfeito porque os discípulos aprendiam, mas não praticavam o que era ensinado. Sendo assim, foram expulsando o demônio de uma vez. Quando uma pessoa chega à igreja em más condições, o obreiro deve estar em espírito e buscar a orientação divina de como atender o necessitado, em vez de sair dizendo: Deus resolverá seu problema hoje. Muita atenção, porque o assunto é sério, e é necessário que o obreiro sinta de Deus a direção.
É preciso estar no espírito para perceber a situação. Às vezes seu filho, seu amigo ou seu patrão podem estar prestes a cometer um ato que nunca deveria ser cometido. Então, com uma palavra você faz com que ele acorde e o impulso maligno vá embora. O Senhor Jesus enviou os discípulos e lhes deu poder sobre os espíritos imundos, mas a primeira mensagem que eles deveriam levar era de arrependimento. Se estiver buscando o Senhor Deus, poderá encontrá-lo, mas pare e pense: o que há de errado com você? O que o está tomando? Pode ser que, em sua vida haja a atuação do demônio. Em Marcos, quando o garoto ouviu o Senhor, caiu no chão endemoninhado e espumando, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. Qualquer um diria ao demônio: sai, 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 mas o Senhor Jesus não faria isso. O mestre se voltou ao pai do menino, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E o Senhor Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9 do 21 ao 23. Provavelmente o homem recebeu uma promessa de Deus, mas não creu nem obedeceu à missão, entrou na desobediência e o demônio passou a assolar o seu filho. Naquele momento, quando você deu conta do que aconteceu e ouviu ao Senhor lhe mostrando a causa daquela situação, abriu o coração, se arrependeu e clamou em lágrimas, Marcos 9:24b, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Diante disso Cristo ordenou: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Marcos 9:25b. O estado do menino era tão severo que ele ficou como morto, mas o Senhor tomou e o devolveu ao seu pai. Os discípulos disseram, e, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:28 e 29. Há pessoas que não estão prestando atenção a esses detalhes. Não negocie a verdade de Deus. Não podemos ser políticos na fé. Se alguém está no erro, diga-lhe: amigo, você precisa se consertar. Corrija o pecador mesmo que este seja o maior dizimista da igreja. Não se prenda a tais valores porque a única coisa que não se pode perder é a salvação, a comunhão com o Senhor Jesus. O verdadeiro pastor não deseja perder ovelha alguma, mas se esta quiser se retirar por ser repreendida, não há nada que se possa fazer. A atitude certa é apontar o caminho de vida para quem está no pecado, Ezequiel 33:9. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma, pois desse modo no dia do juízo não haverá desculpas. Se essa pessoa tiver o coração endurecido, não acatará a correção. Jamais negocie a verdade de Cristo, os demônios estão atuando por todos os lados, mas a palavra de Deus tem poder de resgatar os que estão no erro. Pregue o arrependimento, assim como os discípulos do Senhor Jesus fizeram quando foram por ele enviados. Hoje a mensagem de Cristo é a mesma: se arrependa antes que seja tarde. Se você caiu em um desvio, está sendo usado pelo demônio e amanhã pode ser tarde. Se você não tiver vestes espirituais alvejadas no sangue do Senhor, não estará na eternidade, por mais que seja uma pessoa importante na igreja ou no mundo. Se está se apegando aos seus cargos, já caiu no espírito da mentira do engano. De igual modo também não adianta dar a confortável desculpa de muitos, mas Deus entende. Não, o Senhor não compactua com o pecado. De nada vale a pessoa alegar isso, pois ele só entende de santidade. Quando queremos, Deus nos perdoa e joga fora todos os nossos problemas. Ele não os melhora, mas lança fora e faz novas todas as coisas, e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21:5. Não deixe o demônio te usar, porque por toda a parte vemos pessoas oprimidas, mas qual a razão? Não são servas de Deus? Deveriam ser. Estão se servindo de Deus, mas Deus não as está abençoando. Ora, mentira é mentira, adultério é adultério, roubo é roubo, trapaça é trapaça. As Escrituras mostram que os que cometem tais atos não herdarão o reino de Deus e ainda provarão a segunda morte.
1 Coríntios 6:10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21:8. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tenha vitória sobre a opressão maligna. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Marcos 6:13. A palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Os discípulos expulsaram muitos demônios quando foram enviados pelo Senhor, e hoje ainda há muitos espíritos malignos para serem expulsos. Os demônios estão fazendo festa em muitas famílias, dividindo casais, escravizando pessoas nos vícios, lhes causando toda sorte de sofrimento. Mesmo assim, quem vive no erro pensa que está certo e se acha no direito de condenar os outros. Quando você ouvir a mensagem do Evangelho, se arrependa, se volte para o Senhor e deixe que Ele o transforme. Receba a verdadeira unção. Além de expulsar muitos demônios, os discípulos ungiram os enfermos com óleo, e eles eram curados. Naquela época, o óleo era necessário como um símbolo, pois o Espírito Santo não havia descido. Hoje podemos ungir com óleo e até devemos fazê-lo, contudo a unção genuína ocorre quando o pregador fala inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja é revestida com o óleo verdadeiro. O maior teste para um homem de Deus não é que, após a sua pregação, o povo saia dizendo: "Que belo sermão, que pregador sábio", mas que se diga: "Eu farei alguma coisa, Deus me mudou hoje, Deus me transformou". Nossa pregação deve operar como a unção do Espírito Santo sobre as pessoas, as quais dirão: "Eu mudarei a partir de agora, saio daqui de cabeça erguida, como verdadeiro homem de guerra que parte para batalhar. Agora sei o que devo fazer". É a unção do Espírito Santo que quebra todo jugo, Isaías 10:27, e acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Há pessoas que vão à igreja, mas continuam sendo adúlteras, malfeitoras e mentirosas. Se você é uma delas, pare com essa atitude imediatamente. Somos de Deus e devemos fazer a vontade dele. Às vezes um jugo é carregado por muitos anos, mas a mensagem do Senhor para você é a mesma hoje: se arrependa. Se mudar de atitude, endireite os seus caminhos e a unção descerá sobre você. Então, quando isso acontece, você perderá o desejo de usar drogas, de se prostituir, de ser desonesto, enfim, de praticar o pecado. No cumprimento da missão que os discípulos receberam do Senhor, os enfermos eram ungidos com óleo e curados. Da mesma maneira, Deus quer te curar e fazer de você uma nova criatura. Se o diabo está acabando com a sua vida, enterrando a sua alma na lama, você lembre de que o Senhor quer você como uma estrela nas mãos dele. O Senhor quer fazer de você uma bênção. Você não nasceu para viver no fracasso em que se encontra, mas sim, para ser um servo do Senhor, uma pessoa que será usada por ele. Se está cansado de viver mal e arrasado pelo diabo, decida hoje ser guiado pelo Senhor, se arrependa e ele transformará os seus caminhos. Oração. Pai, ouvi a tua palavra e me arrependo. O Senhor sabe onde caí, o que tenho feito, onde coloquei as minhas mãos, me perdoa completamente. Sei que está me ouvindo e já tomei a minha decisão. Quero romper com o pecado verdadeiramente, me perdoa. Me lava no sangue do Senhor Jesus, me santifica. Senhor, envia a tua unção para quebrar esse jugo, essa escravidão que me domina, que me amassa. Hoje, deixo o pecado e aceito o Senhor Jesus. Amém.